Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professora. Então, vamos lá, começar a nossa aula de hoje. Eu já deixei lá no grupo hoje à tarde, né, avisando vocês que os slides da aula eu já postei antecipadamente para que vocês já pudessem dar uma olhadinha no assunto da aula de hoje. Então, hoje nós vamos começar, na verdade, fechar o ciclo da geometria descritiva, que começamos estudando os elementos, o ponto como um elemento principal, o segmento, e agora a gente vai trabalhar a junção dos segmentos, né, de reta a partir dos pontos, formando um objeto sólido, um objeto tridimensional. Então, hoje a gente vai falar sobre os sólidos geométricos. Para a aula de hoje em específico, não vamos propor nenhum exercício, porque só o fato de vocês passarem o conteúdo do slide de hoje no caderno e fazerem a atividade do exercício proposto, vocês já vão fazer uma atividade prática de fixação do conteúdo da aula de hoje. Daí, para a próxima aula, nós vamos ter um exercício referente ao conteúdo de hoje, sobre sólidos, onde vocês também vão fazer um exercício para validar nota para esse bimestre, tá bom? Pessoal, antes de começar a aula, queria deixar um pouquinho aberto, caso vocês queiram questionar alguma coisa, solicitar alguma informação, perguntar alguma coisa que está com dúvida, alguma dificuldade que vocês estejam enfrentando, alguém quer fazer alguma colocação? Bom, como todo mundo está quietinho, então acredito que vocês estão conseguindo acompanhar bem, né, todo esse procedimento de aula remota que a gente vem aplicando. Só para dar alguma adiantada, hoje, né, os meus superiores, eles tiveram reunião lá com o pessoal da Croton, e provavelmente essa semana a gente tenha um posicionamento sobre prova, como que vai ser o retorno às aulas, se voltamos esse semestre ou só o próximo semestre, né? Acho que a gente vai conseguindo aí ter um fechamento, visto que acompanhando aí as notícias, né, sobre essa pandemia, a gente interpreta a crise da saúde, mas ao mesmo tempo alguma luz no fim do túnel vem surgindo aí, né, com bastante gente se recuperando, apesar do número de óbitos estar aumentando, mas tem muita gente também se recuperando. Aqui na nossa região, graças a Deus, a gente ainda não, acho que o pessoal tem colaborado e cooperado muito com as formas de ação, né, tanto do isolamento quanto da precaução, tudo. Então, assim, a gente começa, então, agora a pensar como é que nós vamos fechar esse semestre aí, se retornamos para a faculdade remotamente, ou se vamos fazer finalizar todo o semestre mesmo, nessa estrutura que a gente já tem feito, e que, assim, acredito que acabamos que nos adaptamos até que bem a tudo isso, para que a gente não perdesse o semestre, que não perdesse aí o semestre letivo. Bom, então vamos dar início à aula de hoje, falando então sobre esse conteúdo. Deixa eu dar uma aumentadinha. Beleza. Então, nós vamos iniciar, como sempre eu começo, né? Todo o conteúdo da aula vocês passem no caderno, margem, não esqueçam, caligrafia técnica, para passar todo o conteúdo aí no caderno de vocês da disciplina.
Então, hoje o foco da disciplina é falar sobre os sólidos geométricos e aquilo que compõe a interpretação do sólido geométrico no desenho descritivo. Quando a gente fala dos sólidos geométricos, nós vamos acompanhado ao sólido, ao objeto tridimensional, dentro da composição da geometria descritiva, diretamente ligado a esse raciocínio, nós temos as projeções ortogonais do objeto. Ou seja, o que são as projeções ortogonais de um objeto? Projeção ortogonal, ela quer dizer que são projeções paralelas aos eixos, paralela à imagem. Ela segue o raciocínio da projeção paralela, por isso chamada de ortogonal. Vamos definir o que significa projeção dentro dessa interpretação da geometria descritiva, tá? Então, a projeção ela é interpretada por um processo, tá? Um processo que, a partir da percepção do objeto no espaço, desse objeto tridimensional posicionado no diedro, no espaço tridimensional, incidimos projeções em um plano determinado. Ou seja, a partir desse objeto tridimensional posicionado, a posição do observador em relação ao objeto, nós vamos ter as projeções ortogonais nos planos determinados. Quais são os planos determinados? Quais são os principais planos de projeção que nós aprendemos a trabalhar na geometria descritiva e que parte da premissa para o desenho técnico? A gente está falando nesse momento de primeiro diedro, e dentro da percepção do primeiro diedro, nós temos o plano vertical fixo, o plano horizontal móvel e o plano lateral móvel. Esse movimento móvel do plano horizontal e do plano lateral são movimentos que nós chamamos movimentos de épura, que fazem com que eles fazem um movimento giratório, né, um movimento giratório, para que eles fiquem planificados junto ao plano vertical, criando assim um espaço onde a gente, no linguajar do desenho técnico, a gente fala que obtém o rebatimento das vistas de um objeto tridimensional. E aí a gente precisa interpretar assim. Toda vez que a gente fala de 3 dimensões, né, toda vez que a gente fala de um sólido geométrico, remete-se a nós o pensamento das 3 dimensões, que é exatamente o que o plano do primeiro diedro nos proporciona, os 3 eixos tridimensionais, os 3 planos de rebatimento do posicionamento plano, né, da projeção plana do objeto estudado, que aí pode ser o ponto, o segmento de reta, e agora nós vamos falar do objeto. Então, todo objeto, na nossa interpretação, dentro do espaço tridimensional, ele é composto por 3 dimensões, e eles são representados na sua bidimensão. Ou seja, eu olho o objeto tridimensional, mas eu sempre, para interpretá-lo, eu vou fazer a representação plana desse objeto, tá? E para isso, a gente vai usar o quê? Ou artifícios da geometria descritiva ou artifícios do desenho técnico. No caso, nós estamos focados nos artifícios descritivos. Só que o que eu preciso passar para vocês, e vocês precisam entender, e eu acho que isso já é subentendido por vocês. Todo objeto sólido tridimensional, ele é composto por 6 lados. Pega uma caixa é composta por 6 lados. Pega uma caixa de sapato, que é mais retangular, 6 lados. Todo o objeto ele é composto por 6 lados, tá? Só que, dentro da representação gráfica dos artifícios descritivos ou do desenho técnico, nós sempre vamos representar 3 principais vistas desse objeto, que as 3 principais vistas, elas já são suficientes para que a gente possa interpretar esse objeto.
E aí tem na regra do desenho técnico que diz, caso necessário, eu também posso projetar tantas quantas vistas sejam necessárias para a interpretação do desenho. Então, quando a gente remete isso à geometria, então, por que 3 vistas são necessárias? Porque são os 3 principais planos que nós temos de projeção. Então, cada vista fica contida num plano de projeção. Mas isso não quer dizer que eu não tenho as outras vistas que são rebatidas e podem ser projetadas a partir do processo ortogonal de rebatimento, tá? Vamos para frente. Então, continuando falando desse raciocínio, eu preciso interpretar o quê? Todo o objeto, ele é tridimensional, ele tem as suas 3 vistas principais, mas ele é composto por 6 vistas, né? 6 vistas compõem um objeto tridimensional e o denominam. Sabendo que a vista frontal, a vista lateral esquerda e a vista superior são as 3 vistas principais de um objeto a ser representado na sua projeção plana. Mas eu sei que esse objeto também tem a vista lateral direita, a vista posterior e a vista inferior, tá? Mas sempre lembrando que as 3 primeiras vistas são as 3 vistas principais de representação plana de um objeto tridimensional, onde a vista frontal, ela fica sempre projetada no plano vertical, a vista lateral esquerda, ela fica projetada no plano lateral, e a vista superior, ela fica projetada no plano horizontal. Então, essas 3 vistas são as principais, onde a gente apresenta a planificação do objeto, que a gente pode falar por rebatimento, quando eu trato de desenho técnico, ou por desenho descritivo na geometria descritiva. Daí aqui, eu fiz para vocês um desenho para exemplificar o que a gente acabou de falar, posicionando o observador no lado que ele fica correto em referente ao plano de observação e como é que ele analisa essa peça para que essa peça possa ser rebatida. Então, vamos analisar essa imagem, tá? Tendo o primeiro diedro, o observador sempre estará posicionado ao lado direito do plano principal. Quem é o plano principal dentro das regras, tanto descritivas quanto de desenho técnico? O plano principal sempre é o plano vertical, o plano onde fica a vista frontal. A vista frontal é a principal vista do objeto. Então, o observador, ele fica do lado direito da vista principal do plano, tá? Por isso que nós temos essa representação do diedro. É um plano de projeção e o observador no lado direito do plano. No primeiro diedro, o objeto de observação, ele fica entre o observador e o plano de projeção. Então, o observador analisa o objeto e projeta a imagem no plano. Analisa o objeto na sua vista, no caso superior, e projeta a vista no plano. Analisa a parte lateral e projeta. Como a análise ela é feita a partir da função do observador posicionado aqui no lado direito, e ele vai analisando ponto a ponto, então, quando ele analisa o ponto A, ele já faz automaticamente a projeção de A1, a projeção de A2, a projeção de A3. Quando ele analisa B, ele já faz as 3 projeções. Automaticamente, o observador vai, no desenho descritivo, fazendo a demarcação das projeções dos pontos. Já, se a gente estivesse falando de desenho técnico,
Aí eu falaria de rebatimento das vistas, ou seja, eu abriria os planos no movimento da épora, tanto o plano horizontal quanto o plano lateral, e aí, pelo método de rebatimento, tombamento da peça, eu ia achar e visualizar, ou seja, o observador ele nunca vai sair daqui, tá? Dessa posição. Então, ele está de frente para a peça. O que é que ele enxerga quando ele está de frente para essa peça e para projetar no plano vertical? Ele enxerga essa face plana, ó, que está preenchida em verde mais escuro, e essa face plana que está preenchida em verde mais escuro. No desenho técnico, então, ele projetaria um grande retângulo com uma linha horizontal na altura de onde tem D e J. No desenho descritivo, a própria projeção de cada ponto dele, projeção 1, projeção 2 e projeção 3, já daria os elementos. Agora, por desenho técnico, ele está de frente, então ele olha, o que ele vê de frente aqui? Ele está vendo essas duas faces, projeta. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai virar essa peça junto com esse plano superior lá para baixo. Quando ele vira essa peça, ele vai estar enxergando essa face pontilhada e essa face pontilhada, porque se eu deixar a peça aqui da onde ela está e movimentar ela paralelo ao plano horizontal, quando eu fizer o movimento de épora, trazendo o plano horizontal para baixo, essa peça vai virar, e o que vai ficar de frente para o observador? Essa face e essa face pontilhada, que é exatamente o que está sendo projetado ali embaixo. E se eu pegar, volto a peça aqui, na posição original, e agora eu vou fazer o movimento dela de lado. Eu vou virando essa peça junto com o plano lateral, né, de lado, até alinhar ao plano vertical. O que é que vai estar de frente para o observador? É essa vista lateral esquerda, que é exatamente o que está sendo projetado lá. Esse raciocínio é o raciocínio do desenho técnico. É a representação do objeto pelo rebatimento das vistas. Agora, na geometria descritiva, eu não preciso fazer esse movimento para eu enxergar as vistas. Basta, a partir das coordenadas do ponto A, eu vou ter um ponto na abscissa, um ponto no afastamento, um ponto na cota. Achei o ponto A, achei o A1, o A2 e o A3. Assim sucessivamente, vou achando todos os pontos e a partir deles eu vou achar o objeto tridimensional. Então, esse aqui, hoje, é o foco da aula, é interpretar coordenadas que serão dadas para que o resultado final das coordenadas vire um sólido geométrico, né, um objeto tridimensional dentro do primeiro diedro e que depois a gente ache as projeções ortogonais dessa peça, tá? Então, vamos lá. Só que assim, para que a gente possa entender um exercício, não adianta eu ficar mostrando o desenho e ficar falando. O que adianta para nós? Adianta fazer. Então, como é que a gente vai interpretar o exercício? Vamos interpretar o exercício praticando, tá bom? Esse exercício que nós vamos fazer, e aí, uma forma de fácil interpretação para vocês, vou voltar aqui um pouquinho. Ó, quando vocês olham esse desenho ele tem um perfil em L, onde eu tenho a face A, B, C, D, E e F. Fecho no A. Eu tenho essa sequência alfabética, A, B, C, D, E, F, que formam essa face lateral que eu vejo aqui no meu diedro. Depois eu vou ter, acabei no F, a outra sequência de alfabeto. G, H, I, J, K, L. Fechou no G de novo.
Qual é a imagem lá atrás projetada? Não é exatamente a mesma imagem que eu tenho aqui na frente? Então, eu tenho um conjunto alfabético aqui e outro conjunto alfabético lá atrás, que eu vou encontrar a partir das coordenadas, e depois eu vou unir entre a distância de um plano igual ao outro, eu vou unir as arestas para fechar o meu objeto tridimensional, tá? Então, seguindo esse raciocínio, que nós vamos construir a peça de hoje. Nós vamos ter um conjunto de sequência de pontos que vai formar um plano, vamos ter outro conjunto de sequências que vai formar o outro plano, e depois a gente vai unir os pontos vamos criar a aresta entre os pontos paralelos para que a gente possa projetar o objeto tridimensional. Outra percepção aqui importante, vejam que as arestas que estão visíveis do desenho, elas estão todas em linha contínua. As arestas que eu sei que existem, mas que eu não enxergo nesse sólido, eu não enxergo, eu projeto elas em linhas ocultas visíveis, tá bom? Então, as arestas que ficam atrás da peça que eu não enxergo, a gente vai sempre projetar em linha tracejada. E as arestas que nós enxergamos, nós vamos trabalhar com a linha mais reforçada e linha contínua, né, mais grossa, para ser a resolução do exercício. Então, vamos lá. Então, a gente vai construir um objeto a partir dos conceitos descritivos da geometria, de acordo com as coordenadas dos pontos abaixo. Vejam, então, aqui, gente, que eu já criei duas colunas para vocês. Eu vou ter o grupo 1, tá? Que vão ter essas coordenadas que vão formar um perfil plano. E eu vou ter o grupo 2, que vai formar o mesmo perfil plano, igual aquele L lá que a gente viu quase agora no exemplo. O mesmo perfil plano, mas com alturas de cotas diferentes. E depois eu vou unir, né? O A com F, o B com G, nós vamos unir as arestas para que a gente forme a peça. Então, primeiro eu vou unir do A até o B, do B até o C, do C até o D, do D até o E e volto para o A, fechei uma face plana. Mesmo raciocínio, eu vou ligando os segmentos, fecho a segunda face plana. E depois eu vou fazer a ligação entre uma face e outra, para que a gente encontre o sólido geométrico. Então, nós vamos começar primeiro desenhando o primeiro diedro. No caso aqui, vamos analisar as coordenadas desse plano. Se eu olhar na abscissa, eu tenho a abscissa 3, a abscissa 1, a abscissa 2, a abscissa 3. Abscissa 3, 1, tá vendo? Eu vou precisar, pelo menos, no mínimo, que essa abscissa vá até a coordenada 3. Então, podemos criar aqui o nosso eixo da abscissa com 5 centímetros, que já vai me satisfazer, porque eu vou marcar 1, 2, 3, ainda sobra um espaço aqui para que eu possa trabalhar esse desenho tridimensional aqui. Então, vocês podem trabalhar a abscissa com 5. Depois, a gente vai olhar no afastamento. O meu maior afastamento é 4 centímetros. E depois, a gente vai olhar na cota. A cota também, a maior cota é 4. Então, a gente pode construir esse diedro com todas as coordenadas 5, por exemplo, ou todas as coordenadas 6, que vai ser um tamanho bom e que vai caber o exercício dentro. O diedro não fica nem tão grande e nem tão justo, tá bom? Então, na hora de criar o primeiro diedro aqui, vocês criem, por exemplo, com todas as coordenadas 5, né? Para fazer ele bem adequado às coordenadas que nós temos, tá bom? No mínimo 5. Aí, pessoal, qual vai ser o raciocínio desse exercício primeiro? Primeiro raciocínio vai ser assim. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pontos para que eu possa posicionar no plano de perspectiva. Então, ponto a ponto,
nós vamos seguir as coordenadas, marcar já. Coordenada 1, 2 e a 3, já achar os elementos. Importante nesse momento, todas as linhas mais finas e mais fraquinhas para demarcar os pontos. Depois que acharmos todos os pontos, daí a gente começa a reforçar aquilo que nos interessa. E aqui, no plano de perspectiva, o que nos interessa quando a gente está trabalhando com sólido, o que interessa para a gente é a posição do ponto, são os pontos certinhos nos lugares deles. As projeções desse ponto A1, A2, A3, B1, B2, B3, até J1, J2 e J3, elas são importantes, mas porque elas precisam estar precisas no lugar. Mas elas terão maior destaque no plano de perfil, tá? No plano de representação final, elas terão maior destaque. O principal agora aqui é acharmos os pontos principais e achar o sólido. Então, vamos lá. Ponto A, vou fazer esse passo a passo, depois a gente vai, como vocês já entendem como achar cada ponto e suas projeções, depois a gente vai dar uma aceleradinha aqui para chegar no produto final. Então, eu peguei a coordenada do ponto A, que eu tenho 3 na abscissa, 1 de afastamento e 4 na cota, ó. Então, 3 na abscissa, 1 de afastamento, 4 na cota. Acho o ponto A, trabalhando sempre as paralelas com muita precisão, usando aí o joguinho... Eita, nós! Só um minutinho, gente. Desligaram minha cara. Achou aqui, então, o ponto A, sempre na paralela, né? Achei o ponto A1, achei o A2, o que eu vou fazer? Levo o A2 na paralela até o eixo Z, levo o A1 na paralela até o eixo Y. Vocês podem usar as réguas paralelas, né, usando o joguinho de esquadro, ou pode marcar lá no ponto 0, 4 centímetros, 1 centímetro, e ligo, vai dar paralelo do mesmo jeito. Achei a altura 4, achei o afastamento 1, vou traçar com linha contínua e vou achar o meu A3. Então, aqui já está o ponto A posicionado. Tá vendo? Como é que eu uso a paralela? Posiciono uma das réguas no eixo e vou trabalhando tanto a altura, né? Tá. Agora, a gente vai aqui para o ponto B. Ó, ponto B eu tenho 1, 1 e 4. 1 na abscissa, 1 de afastamento e 4 na cota. Olha agora que interessante. Vocês não concordam comigo que o afastamento 1 eu já tenho demarcado. A cota 4 eu também já tenho a linha base demarcada, então ficou muito mais fácil de traçar. Então, posicionei aqui retinho no meu eixo principal, coloquei meu esquadro e vou lá. No 1, eu já vou traçar o afastamento 1 e depois é só virar o esquadro e traçar a cota, altura B, de B, né? 4. Achei ponto B, achei B1, achei B2. Automaticamente, ó, as linhas já estão prontas para mim, tanto a linha da cota, quanto a linha do afastamento, a junção dos pontos e a projeção. Então, o que eu percebi agora? Eu percebi na hora de fazer o ponto B que o meu ponto B3, ele está no mesmo lugar geométrico da projeção plana, no mesmo lugar que a 3. Então, eu vou dizer que o meu B3 é coincidente com o meu A3. Assim, sucessivamente, nós fizemos todos os pontos. Ponto A, ponto B, olha o ponto C. Ponto C e D, ó, peguei agora. 1 de afastamento, 4, 1 de abscissa, 4 de afastamento, 4 de cota. 1 de abscissa, 4 de afastamento, 4 de cota. Achei o meu ponto C. Aí eu vou fazer o meu C1, projeção 1 no pH, vou fazer a projeção C2. Aonde está o C2? Coincidente com B2, então eu já marco aqui.
e a projeção 3, tá marcadinha. Depois eu vim aqui para a projeção do ponto D, abscissa 2, afastamento 4, cota 4. Abscissa 2, afastamento 4, já está na linha do C aqui, ó. Afastamento 4, cota 4. Achei meu ponto D. Quem que eu vou encontrar aqui? O meu D1, o meu D2, e aí eu vou projetar o meu D3. Ele vai dar coincidente com quem? Ele vai dar coincidente com C3. Então, tá aqui, ó, D1, D2, e o meu D3 prolongado, achei coincidente com C3, ok? E para fechar, a gente vai achar o ponto E. O ponto E tá aqui, ó, 3 na abscissa, 2 de afastamento, 4 de cota. 3 na abscissa tá dando no mesmo lugar geométrico que A, tá bom? No mesmo posicionamento de A na abscissa. Só que eu tenho 2 no afastamento. Passei por A, tem mais um aqui, ó. Então, tenho 2 de afastamento e a mesma altura na cota. Aí, eu vim aqui com a projeção traçadinha, tracejada, achei meu ponto E. O que eu vou ter agora? O E1, o E2, e com o alinhamento das paralelas, nós vamos achar o E3 lá atrás. Então, vamos lá, ó. Achei o meu E1, o meu E2 rebate na mesma linha de projeção que o A2, então ele é coincidente com o E2. E o meu E3 está lá sozinho. Vejam, vou voltar um pouquinho lá no início do exercício, ó, gente. Vejam que do primeiro grupo de coordenadas, que todos que têm a altura 4, ponto A, B, C, D e E, nós já achamos aqui, ó. Ok? Então, eu já tenho o meu primeiro grupo de coordenadas pronto para começar a fazer o desenho da primeira face plana desse objeto tridimensional. Mas vamos dar a sequência à construção dos outros pontos coordenados. Fazendo uma análise das coordenadas aqui, o que a gente acaba percebendo é que o ponto F, por exemplo, ele está na mesma abscissa que A, no mesmo afastamento que A, só que uma cota abaixo. Que o ponto G, ele está na mesma abscissa que B, no mesmo afastamento que B, mas ele está uma cota abaixo. Esse é o raciocínio. Então, agora eu vou achar um ponto embaixo do A, eu vou achar um ponto embaixo do B, eu vou achar um ponto embaixo do C, embaixo do D, embaixo do E, que vai ter o mesmo perfil desse conjunto aqui, num plano abaixo, para que a gente possa fechar o objeto tridimensional, né? A nossa figura tridimensional, né? O nosso sólido. Então, vamos aqui dar sequência ao ponto F. Ponto F, então, ele está 3 na abscissa, 1 de afastamento, 3 na cota. Então, marquei aqui e achei o ponto F. Então, eu vou ter o meu F1 coincidente com A1 e o meu F2 sozinho por enquanto. E aí, nós levar a projeção do F na linha na altura 3, no mesmo afastamento 1, e vamos achar o F3 lá atrás. Ó, então, tá aqui, ó, achamos o F3 lá atrás. Aí, agora eu vou fazer num único gráfico aqui, vamos terminar a nossa peça, tá? Então, agora nós vamos focar o olho no ponto G. Gente, qualquer dúvida, vocês me parem e perguntem, tá bom? Enquanto vocês estão aí todos prestando atenção, eu tô seguindo em frente o raciocínio do exercício. Qualquer dúvida, é só abrir o áudio aí e conversar comigo. Vamos lá, seguindo o raciocínio, a gente vai marcar o ponto G. Ponto G é 1 de abscissa, 1 no afastamento, 3 na cota. Então, vamos aqui o ponto G, ó. 1 na abscissa, 1 de afastamento, e vamos aqui, ó, 3 na cota. É 1 centímetro abaixo. Quem que eu achei aqui? Ó, tracejei, achei o ponto G.
Achei o ponto G, quando eu venho aqui para baixo, ele está coincidindo com o B, porque o B está em cima dele. Então, meu G1 é coincidente com o B1. O meu G2, por enquanto, está sozinho. E vou achar o meu G3. O meu G3, ele já ficou coincidente na mesma linha de F. Então, o G3 ficou coincidente com o F3, lá no plano lateral. Agora, vamos achar o ponto H. O ponto H eu tenho 1 na abscissa, 4 no afastamento, 3 na cota. Um pontinho de atenção com vocês agora. Esse exercício, quando a gente trata de sólido, o importante é fazer bem devagarinho, tá? Então, você vai fazendo ponto a ponto, bem devagarinho, analisando, que aí você não se perde. Quiser fazer correndo, começa a se perder, aí vira um bololô só. Vamos fazer agora, então, o ponto H. 1, 4, 3. 1 na abscissa, 4 no afastamento, ó, estou seguindo a mesma linha do ponto C, ó. 4 no afastamento, só que o ponto H, ele tá mais baixo. Ele tá na altura de G. Então, o 3 de cota. Venho com a linha oculta, tracejada, né? E achei quem aqui? O meu ponto H. O meu H1 vai dar coincidente com C1. O meu H2 coincidiu com G, lá com G2. E o meu H3, por enquanto, só apareceu ele por aqui. Agora, a gente vai fazer o ponto I. Ponto I, 2 na abscissa, 4 no afastamento, 3 na cota. Ah, o Ricardo mandou um recadinho aqui no grupo, deixa eu só responder para ele. Ok, querido. Aula, slide, no AVA. Opa. E vídeo, aula, após a aula de hoje. Assista e qualquer dúvida, me chame. Beleza, vamos dar sequência, então. Onde eu estava? No ponto I. Então, o ponto I, 2, 4, 3. Então, vamos lá. 2 na abscissa, 4 no afastamento. Ó, a gente está usando as mesmas coordenadas do ponto D. O que vai mudar? Só a altura da cota. 2 na abscissa, 4 no afastamento e o ponto I aqui, ó, 3 na cota. Vou achar o ponto I a partir das paralelas. I1 coincidente com D1, o I2 sozinho lá mesmo, sua projeção, e o I3 coincidente com H3. Por fim, a gente vai achar a coordenada de J, que ela está na abscissa 3, no afastamento 2 e na cota 3. Então, vamos lá. Abscissa 3, afastamento 2, cota 3. Achei meu ponto J, onde eu vou ter J1 coincidente com E1, J2 coincidente com F2, e o J3, ó, faltou tracejar aqui, o J3 pus lá, mas eu acabei não tracejando aqui. Deixa eu ver se eu tracejei depois, não. E achamos lá o J3. Não esqueçam de tracejar aqui o de vocês, eu marquei e não tracejei. O que eu vou fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos achar os planos da peça. Lembra que eu tenho o primeiro grupo e o segundo grupo. Então, agora o foco é olhar para o primeiro grupo, do A até o E. Então, eu vim aqui e eu ressaltei, eu forcei os pontos no plano tridimensional. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. E agora, nós vamos, a partir da régua, nós vamos unir o ponto A até o ponto B até o ponto C, o ponto C até o ponto D, e vamos fechar a primeira face plana. Aqui vai ser uma diagonal, tá, gente? Então, vocês vão unir o ponto D até o ponto E, e vocês vão chegar
nessa imagem da primeira face plana do grupo 1 de coordenadas. O mesmo raciocínio nós vamos ter para as coordenadas do segundo grupo. Vamos lá. Só que veja bem, ó, eu até tirei uma foto mais próxima para vocês perceberem a construção agora. Ó, eu também liguei o ponto F ao ponto G, eu também liguei o G ao H, tudo com a régua. O H até o I até o J e fechamos, tá bom? Veja bem, tá vendo que a linha do F até o G, do G até o H, eu já fiz tracejada? A hora que eu fui reforçar, eu já fiz tracejada. Por quê? Porque eu já sei que são arestas que vão ficar lá para trás e que eu não vou enxergar depois que eu reforçar essa peça inteira. Então, já vamos pensar nisso antes de reforçar o grafite, ou a canetinha, ou a caneta colorida que vocês forem usar, tá? Vocês já têm que pensar que agora, trabalhando com peças tridimensionais, vocês precisam já ter esse raciocínio aqui, tá? Da linha oculta, da linha tracejada para o elemento tridimensional. Acredito que olhando o objeto assim, vocês já conseguem enxergar essa peça finalizada. Qual é a função agora? Agora nós vamos unir as arestas da vertical para fechar esse elemento tridimensional. Então, a gente vai unir do A até o F, do E até o J, do D até o I, do C até o H, e tracejado lá atrás, nós vamos unir do B até o G. E aí, nós vamos chegar no produto final dessa forma, tá? Vocês podem, eu não fiz nesse exercício, mas vamos fazer nos próximos que eu vou explicar para vocês, já aproveitarem e ligar as imagens aqui do A até o D, até o B, até o G, vão ligando e vão fechando, fechar o desenho plano no plano lateral e fechar a representação plana aqui também no plano horizontal. Pessoal, aqui a gente terminou o objeto tridimensional no plano do primeiro diedro, ok? Então, o desenho ele vai ficar dessa forma, o objeto e as suas imagens projetadas. Só que todo o exercício a gente tem que fazer o quê? No plano de perspectiva, e depois a gente tem que fazer na representação final. Então, agora a gente vai começar a fazer na representação final. Alguma dúvida até aqui? Beleza, vamos seguir em frente. Para fazer a representação final, então, a gente vai construir os eixos, o eixo X da nossa linha de terra, e centralizado a gente vai fazer aqui o eixo Y coincidente com o eixo Z. Não pode esquecer de pôr as indicações de cota e afastamento, positivas e negativas, a partir da linha da abscissa, da linha de terra. E aí, ponto a ponto, nós vamos analisando e vamos fazendo as suas projeções. Então, nós vamos começar com o ponto A. Veja, gente, que nesse primeiro momento, eu estou trabalhando tudo numa única espessura, num único tom, o mais leve possível. Por quê? Porque quando eu finalizar os 10 pontos projetados, eu vou ter a planificação dessa imagem tridimensional. Eu vou ter, então, vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda projetada. E aí são elas que eu vou ressaltar aqui, tá bom? Então, a gente vai começar marcando a coordenada do ponto A. E uma a uma, nós vamos trabalhando, projetando e colocando os pontos de coincidência. Então, o ponto A diz assim: 3 na abscissa, 1 de afastamento, 4 de cota. 3 na abscissa, 1 de afastamento, 4 de cota. Já marco o meu A1, já marco o meu A2. Qual que é o raciocínio? Levo a altura do A2 até o eixo, levo o afastamento de A1 até o eixo, e vou fazer a união do afastamento com a altura e vou achar o A3. Então, A1
mais o A2, achei a projeção 3 aqui no plano lateral. Vamos fazer o ponto B. 1 no afastamento, 1 na abscissa, 1 no afastamento, 4 na cota. Veja que a linha 1 de afastamento e a linha 4 de cota, elas já estão praticamente traçadas e já nos auxiliam mais facilmente na construção do ponto B. Aí eu tenho B1 no plano horizontal, né? O B1, a projeção 1, abaixo da linha de terra, projeção 2, acima da linha de terra, e a união dessas duas projeções, eu vou achar o B3. E aí a gente percebe que o B3 está no mesmo lugar geométrico que o A3, então eles estão coincidentes. Vamos fazer o ponto C. Ponto C, 1, 4 e 4. 1, 4 no afastamento, 4 na cota. Achei o C1, o C2 já deu coincidente com o B2. Continuo prolongando a linha 4 e venho com a linha do C, que é 4 também, então vocês também podem marcar 4 daqui até aqui. Então, vem com o 4 do C1 até... Opa, desculpa. Até chegar na altura de C2, achando aqui o nosso C3. E assim sucessivamente, a gente também vai marcar agora o ponto D e o ponto E numa explicação só. Ponto D, 2 na abscissa, 4 de afastamento, 4 de cota. 2 na abscissa, 4 de afastamento, 4 de cota. Afastamento D1, cota D2, unindo a distância do afastamento de D, mais a altura da cota de D, eu vou chegar no mesmo lugar que está C. E ali eu vou ter o meu D3. Então, D3 coincidente com C3. E agora, para finalizar o primeiro conjunto de coordenadas, o ponto E. Ponto E eu tenho 3 na abscissa, 2 no afastamento, 4 na cota. 3 na abscissa, 2 no afastamento, achei o E1, 4 na cota, achei o E2, coincidente com o A2. Vou com a linha do E, a gente está no ponto E, tá? E1 e E2. O encontro de E1 com E2, eu achei o meu ponto E3. E agora, vamos fazer o ponto F. Ponto F, 3 na abscissa, 1 de afastamento, 3 na cota, ó. 3 na abscissa, 1 no afastamento, tá no mesmo lugar que A1. Então, F1 coincidente com A1. 3 na cota, F2. F1 com F2, eu achei a coordenada F3. Agora o ponto G. E agora eu vou fazer os 4 aqui de uma vez para vocês, tá? Ponto G, eu vou ter 1, 1 e 3. Abscissa, afastamento e cota. Então, vamos lá no ponto G, ó. 1 no afastamento, na abscissa, 1 de afastamento, G1 coincidente com B1. 3 de cota, achei G2. Então, vem aqui G1 na mesma linha de B, ó, só que abaixo de B agora. Com G2. Achei quem? O meu G3, coincidente com F3. Vamos para o H. 1, 4, 3. O H está aqui, ó. 1 na abscissa, 4 no afastamento, no mesmo lugar que C. Então, eu tenho H1 coincidente com C1. E 3 na cota, está no mesmo lugar que G2. Então, H2 coincidente com G2. Aí eu vou pegar a altura do H, ó, a altura do H com o afastamento do H e vou achar quem? O meu H3, que está, por enquanto, só ele aqui nesse ponto de projeção. Ponto I, 2 na abscissa, 4 no afastamento, 3 na cota. Então, vamos lá. Ponto I, 2 na abscissa, 4 no afastamento, coincidente com D1, 3 na cota, sozinho. I2. E 1,
com I2, ó, vamos seguindo a mesma linha. Quem que eu achei? O meu I3 está no mesmo lugar que H3, então, coincidente com H3. E, por último, o ponto J. Ponto J, eu tenho 3, 2 e 3. Gente, só um minutinho aqui, que tem a Ellen também falando no grupo. Ah, tá. Ponto J, 3, 2, 3. Vamos lá. 3 na abscissa, 2 de afastamento, J1 coincidente com E1 e 3 na cota. Então, J2 no mesmo lugar geométrico que F2. Então, eu vou pegar aqui, ó, J1 com J2 e vou achar onde o meu J3 aqui sozinho. Achamos todos os elementos das suas coordenadas e seus pontos coordenados no plano de representação final. Agora, nós vamos unir esses pontos, tá? Então, veja bem, aqui eu vou unir todos os pontos que aparecem para mim. Aqui eu vou unir todos os pontos que aparecem para mim. E aqui também. Lembra que lá eu não uni A com B, com C, com D e com E? Depois eu não uni F com G, com H, com I, com J? O A não está no mesmo lugar que o F? O B, então é só eu unir esses pontos. Lá também eu vou unir o A com o B, depois com G e com o F. Depois vou unir D com I aqui. Então, é só seguindo os pontos das projeções planas que eu vou formar a figura da representação final planificada. Então, que a gente vai chamar de projeção ortogonal da figura tridimensional. E aí nós vamos ter exatamente essa planificação, onde essa projeção que eu enxergo aqui no plano vertical, eu vou começar a chamar agora de vista frontal. Essa projeção que a gente enxerga no plano horizontal, nós vamos chamar de vista superior. E a projeção que a gente verifica aqui no plano lateral, nós chamamos de vista lateral esquerda da peça. Então, assim, pessoal, nós temos a representação final do exercício do objeto tridimensional. O que fica na representação final nós chamamos de projeções ortogonais, que nada mais são projeções que são trabalhadas paralelas aos eixos projetados, tá bom? E aí, só para reforçar com vocês, no plano vertical, nós temos a projeção da vista frontal, no lateral, a lateral esquerda, e no horizontal, o plano superior. Para finalizar o exercício, na folha, vocês então vão ter o resultado final, nós vamos ter representação do objeto tridimensional no plano de projeção em perspectiva e a representação final, que é a representação plana do objeto tridimensional. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Bom, então deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que eu quero que vocês se atentem agora é pegar o conteúdo da aula de hoje, passar para o caderno e refazer esse exercício exatamente como eu expliquei para vocês, passo a passo, desenhando cada coordenada, e aí o que eu espero? Que vocês cheguem nesse resultado do exercício. Professora, precisa fotografar e mandar para a senhora o que a gente fez? Não, não precisa, mas precisa fazer, porque semana que vem teremos exercícios voltados para esse fim. Vocês vão fazer atividades para construir peças tridimensionais. Então, precisa exercitar para poder ter dúvida, porque na aula que vem a gente vai... Quem tiver dúvida do exercício de hoje, que não vale nota, mas tem que fazer para treinar. Quem tiver dúvida, a gente pode tirar essas dúvidas antes do exercício para nota na semana que vem.
Então, meus queridos, por hoje, a explicação do conteúdo da aula de hoje, ela está feita para vocês. Passem tudo isso. Lembrando, gente, importante, fazer todo o exercício usando régua e esquadro, para que o exercício saia na proporção. Teve até uma aluna, acho que até da outra turma, ela estava sem o esquadro, mas ela tinha a régua, ela conseguiu, com uma régua de figuras geométricas, encontrar o ângulo de 45 graus para trabalhar o ângulo certo. Então, é muito importante que vocês construam o raciocínio da geometria descritiva usando régua, esquadro e compasso, se preciso, tá bom? Passe, então, tudo isso no caderno de vocês, tá bom? Por hoje, o conteúdo da nossa aula é esse. Quem tiver alguma dúvida, eu acho que as dúvidas, elas acabam surgindo na hora da prática do exercício, conforme vocês vão fazendo, vocês vão tendo a dúvida. Eu vou ficar à disposição de vocês no grupo ou no particular, quem não quiser colocar a dúvida no grupo. Então, agora vocês têm até as 10 horas, já são 8h20, vocês têm aí até as 10 horas para passar esse conteúdo no caderno, para que, se surgir dúvida, vocês já me chamem para eu ir sanando as dúvidas de vocês, ok? Ok, professora. Ok. Então, tá bom, gente. Então, agora, bora trabalhar. Boa noite, professora. Boa noite. Até. Boa noite, professora. Tchau. Tchau, gente. Valeu aí pela participação. Boa noite, professora. Boa noite. Beijo. Beijo, professora. Boa noite. Beijo.